número maior, eu vou tentar, sem você perceber, mostrar assim, galera. Para escolher uma equação, tem que ter duas coisas. Olha, a letra que você quer e as outras variáveis, letras, que você tem que conhecer. Vou dar um exemplo, ó. Por que eu não vim nessa daqui? Porque eu não tenho... Isso, porque eu não tenho deslocamento. Fui claro nesse... Ai, que legal. Entendi, não, super entendi o que você quis dizer. Ô, Rogério, você quer a letra V, né? Quero. Aqui é V. É. Então pode ser, pelo fato do V, sim, mas vai me faltar uma vari. E aí eu começo a explicar melhor, galera, o porquê que eu faço um drama na hora da leitura, certo? Eu defendo a ideia que se você recolhe alguém errado aqui, tendenciosamente você vai errar lá na frente. Diga, meu amor. Aqui? É. Não existe a possibilidade de eu sei que a parte mais complicada, a outra equação que a gente está usando agora é mais fácil, mas não tem como a gente passar do delta S para lá e o V negativo. Vai acontecer. Vou fazer um desse para nós aqui. Aí eu vou tentar te falar uma frase, acho que tu vai entender legal, a galera tenta pegar uma carona no que ela falou. A gente vai perceber que a física, ela vai te dar números, mas ela escolhe. Então, uma hora vai ser o V que eu calculo, uma hora aqui vai ser o meu X, e aí vai ter que ficar fazendo matemática. Isso. É a matemática, eu acho que te chamou a atenção. Eu vou pegar um que vem trocado aqui, você vai começar... Pode ser, pode ser. Ó, foi dúvida aqui na sala ou no telefone? Depois eu pergunto. Tu se lembra se foi pergunta aqui de sala de aula? Ou você me perguntou pelo telefone, não se lembra? Na sala, tá. Não, tudo bem. Tem... Ah, lembrei. Entendi, sim. Ô, galera, agora dá uma olhada nisso daqui com calma, ó. Galera, olha aqui. Olha o tamanho disso daqui, cara. Então você vê que a gente está tentando deixar bem detalhadinho, certo, galera? E a letra B, pessoal? Eu quero deslo. Tem delta S aqui, galera? Aqui tem? Pode usar? Rogério, certeza? Não. Não, isso aqui é velocidade, sobrenome. Hã? Média. Ali você não calculou velocidade média. Você tem uma tendência a querer usar isso. Cuidado, hein? Ó, você vai vir nessa daqui, cara. Olha bem. Por quê, Rogério? Ué, gente, o que vocês estão procurando? Olha lá, triângulo S. Onde tem triângulo S? É aqui. É a brincadeira da carne, né? Ô, vai lá e compra meio quilo de bife pra mim. Vai lá na farmácia. Farmácia não tem carne, cara. Tô sendo claro? De novo, você quer o delta S. Aqui não adianta. Aqui não adianta. Tá até interligado, mas eu não tenho triângulo S. Ele que eu quero, ó. Ele vai virar meu X, ó. 6 ao quadrado, 0 ao quadrado, 2, o A é 2, olha aí. Um é da forma, o outro é da aceleração. Isso, vai perguntando, isso aí. Que é o meu X. Tá multiplicando? Top. E aí é só escolher a alternativa. Cara, tu pode usar o X? Pode. O prof não vai, porque eu, como na física, eu tenho que cada vez mais deixar isso aqui vivo na cabeça de vocês. Mas pode. É bom. No meu caso, nem precisaria, eu não pediria. Eu ia entender que você fez isso para te deixar confortável.
Mas eu te contar um segredo, cara. Eu acho que a tendência é tu começa a fazer um X, aí vai fazer tanto que você vai perceber que aí, em cada matéria é uma letrinha, então onde for delta S começa a deixar, onde for P você começa a deixar, e aí vai. Gente, outro. Ó, pode fazer, né, galera? Ó, agora é o problema 5. Aí em cima dele, ó, tá? Um corredor olímpico. Acharam aí, galera? Problema 5, galera de casa. É o 5 do praticando. Pode fazer? Ficou letra A, né, galera? Vocês viram aí, né? 6 metros por segundo e 9 metros. Tudo bem? Pode apagar aqui. Querem perguntar alguma coisa? Na verdade, perdão, querem perguntar alguma coisa? Tá bom. Ó, então eu vou fazer outro, pessoal. É até uma coisa bem contra o que eu gosto, que o aluno pergunte. Mas quando é começo de matéria, cara, eu confesso que eu faço uma pergunta meio protocolar. Como assim? Na verdade, eu fico doido para o aluno deixar eu fazer mais tipo, 3 probleminhas. Aí ele começa até a se sentir à vontade em perguntar. Porque chega num ponto que às vezes o guri não entende que tem que perguntar e eu também quero atender. Pode seguir aqui? Pode, né? Ó, eu vou ler um problema. Vocês perceberam que tem que estar sempre dentro dessa novelinha, tá? Vamos lá, ó. Um corredor, tá aí já o bicho, ó. É o 5, tá? Um corredor olímpico de 100 metros rasos. Tem um número aí, galera. 100 metros. Acelera desde a largada com aceleração constante até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com uma velocidade instantânea de 12 metros por segundo. Qual sua aceleração? Ô, galera, deixa eu brincar com vocês aqui, quer ver? Qual a sua idade? Você não falou para mim 1,80. Qual a sua altura? Tu não falou para mim 14, 15 anos. Onde você quer chegar, Rogério? Assim, olha bem a minha frase. Você não tem que saber fazer o problema. Mas, cara, conversar é conversar. Já entendi. Você vai perguntar para mim o que eu estou procurando no problema. Isso. Eu não sei fazer. Não. Mas, pô, entendi, Rogério. Qual a idade? Rua 20. Não perguntou o endereço. Então, aí, a pergunta é, qual a aceleração? No meu modo de ver, cara, é onde você começa a não cair no problema. E depende da leitura, né? Tá me entendendo? Então, que letra que eu quero aqui? Aí vamos pegar os números. Aí tu pega pela interpretação, pega pela malandragem. Como assim pega pela malandragem? Metros, irmão, não é tempo. Não é tempo. Tá? Malandragem passa por você estar estudando, mas de um jeito meio feio. Tipo, delta S metros, delta S tem que ser... Pô, isso aqui é do dia a dia. Tudo que é metros na minha matéria de movimento é deslocamento. Se eu estivesse te dando um curso aqui de corretor de imóveis, provavelmente toda hora metro ia ser o tamanho de uma parte do terreno. Ó, aqui é curso de imóveis. Ó, 30 metros, toda hora você tá 30 por quanto? Não é assim que a gente converte terreno? Isso. E aí? Pô, aqui a matéria é velocidade, cara. Então apareceu metros, é um deslocamento. Vê isso com leveza, senão fica tudo muito doído. Outra coisa, metro barra S, o que é isso? Tem que ter um pouco da malandragem. Ou, deixa eu ver se vocês não estão com sorte. Não estão, cara. Tá escrito aí, ó. Então, se você não perceber que a física passa por muita leitura, não é só física, não. Fica mais runçoso a coisa. Percebeu que eu não botei letrinha? Porque a tua matéria agora tem acelerar, então sempre tem 2 velocidades. Essa aqui é do final, cara. A leitura. Como é que você sabe? Ele falou que aqui é onde ele cruza a linha de chegada. Quem que é o VO, galera? Não deu. Naquele tempo. Nem um pouco antes, nem um pouco depois. Isso. Qual a tua nota do primeiro bimestre? Aí a minha média anual... Não. Eu quero ali. Isso. Depois eu pergunto a tua média. Então, velocidades instantâneas são velocidades daquele ponto. Rogério, na prática, a velocidade média que eu calculava,
Podia ser um movimento que o cara foi constante, mas podia ser um movimento que ele foi aumentando. Ah, podia? Podia, eu não olhava isso. Eu olhava velocidade, sobrenome. Não, matéria velha. Média. Nossa, todo problema era qual a velocidade média, qual a velocidade média, qual a velocidade média. Pode procurar, muito louco. Se ele não fala média, ele fica mal montado. O aluno, o professor, pode até perceber, vai bater gabarito, mas na frescura ele ficou mal montado. Assim como aqui, ele não vai falar toda hora para você instantânea. Ele fala qual a velocidade no tempo. Então ele quer naquele tempo. E eu brinco, tá, galera? Para física, tempo não é assim, não, ó. 0, 1, 2, por quê? É Fórmula 1. É natação. Não entendi. Décimos, décimos. Um fez uma volta em 1 minuto, olha aqui. 30, 25, 4. Ah, o outro perdeu para ele. Fez em 1, 30, 25, 6. Entendeu, cara? Foi 0,00002 mais lento. Onde eu quero chegar? Não pode olhar pequeno para a física. Ah, tempo 1, não, é tempo 1, tempo 1,1, tempo 1,2, para mostrar o que é ser instant. Eu escolho o tempo que eu quero a velocidade. Tudo bem, galera? Ó, o que é o VO aqui? Ai, que legal que a gente conversou e distraiu um pouquinho. Sério? Mas por quê? Ó o prof. Pessoal. Lindos. A grande maioria, quando eu falei é 0 por quê? Olha o que vocês fizeram. Ai, que bonitinhos. A grande maioria. É 0 por quê? Cara, pareceu um balé. Vocês fizeram assim, ó. Tem câmera, dá pra pegar. Vocês fizeram assim, tudo junto, ó. É 0 por quê? Ó vocês. Foram pro livro ler, cara. Certinho. Deixa eu brincar com vocês. Rogério, já que você falou que eu vim ler aqui, cara, eu não tô achando repouso. Porque você já tentou combinar comigo que quando fala que saiu do re, é porque o VO vale quanto? Mas não precisa ficar na tua cabeça. Saiu do repouso, VO zero, saiu do repouso. Não, é leve, velho. Olha aqui agora, eu tô o quê? Vou começar no movimento. Qual a minha primeira velocidade? Só que aí ele não falou saiu do repouso. Como que eu vou saber que é 0? É contextualizado, certinho. É uma corrida de 100 metros rasos. E numa corrida de 100 metros, o cara começa o quê? Pô, passa por isso, Rogério. Até uma contextualização? Sim. Tudo. Nem todas, mas na maioria, top. Nem todas, mas na maioria, sim. Não pode achar que toda hora é. Porque a gente tem movimento que a gente freia, né? Galera, mais uma vez, olha aqui. O porquê desse... Olha aqui, galera, que eu vou ser bem mal educadinho, maneira de dizer aqui. O porquê de um drama na leitura, que até eu reconheço. Cara, depois não tem como te derrubar. Só se você estiver muito louco. Como assim? Vou dar um exemplo muito louco, tá? Você quer carne? Você não foi na farmácia, não foi na boutique, foi no açougue. Tá, e aí? Mas você quer carne, não quer? Foi no açougue, não foi? Vai olhar lá no caixa e vê uma paçoca. E compra a paçoca e vai embora. Porra, cara, você foi no açougue que vende carne, sabia que eu queria carne e me trouxe o quê? Paçoca, mandioca, isso. Qual que é a brincadeira? Olha aqui, gente, olha aqui, senão a analogia não cola. Cara, você me... Vou até apagar aqui. Você me falou que o delta S é quanto? Me falou que o 12 é quem? Aí você vai chegar aqui e vai fazer isso aqui agora, ó. Um exemplo, ó. E faz, acredita. O aluno que tem medo de calcular, como que eu queria que tivesse a galera... É o V. Isso! Mas aí é aquela coisa que o prof fala. É da minha aula isso, tá, galera? Isso eu vejo muito em prova, cara. Falar, entendi. Pô, se eu tô vendo um erro em prova o tempo todo, eu vou trazer para a sala de... Se eu vou todo dia para Cidrolândia, e a sua família vai para Cidrolândia, todo dia. Nossa, de uma semana para outra a estrada ficou ruim. O que eu vou fazer para tua família? Vou ligar e vou o quê?
Avisar. Ô, família da Ana Júlia, cara, Cidrolândia virou um regaço por causa da chuva lá, eu sei que vocês vão todo dia. Ô, valeu, Rogério. Ô, tô te avisando. Não vai ficar jogando o número tudo do dado de igual para lá. Fique claro, galera? Fique claro, galera? E onde eu tô querendo dizer? Como que você me jogou nada por ver se aqui você me falou que o 12 é quem? Então, para fechar o papo. E para mostrar que isso aqui é muito ímpar, e aqui eu não fiz uma conta, nem a fórmula eu usei. Estou dando umas indiretas, cara, que as provas modernas de física e química passam por uma baita de uma interpretação. Foi claro? Enfim, peraí, só para fechar. Isso quis dizer, Rogério, que se eu fizer ali certinho, cara, só se tiver num dia meio lesadão para errar aqui, porque você vai botar as coisas no lugar certo. Ô, Vê, quem que você é? Já expliquei brincando com você. Isso aqui, não tô vendo ninguém com a calça na cabeça. Camiseta tipo aqui de calça. Tênis virou luva. Ou seja, você colocou a roupa no devido lugar? Então vai botar o número no devido lugar. Tudo bem? Então vamos tentar se empenhar nisso. Fala, meu querido. A é aceleração. Tá? Sei. Pode falar. Eu acho que é só um exemplo, só um exemplo, tá? Isso. Olha aí. Aí faz essa conta, gente. E fica nisso. Bora fazer outro? Pode fazer outro, galera? Oi. Ó, agora eu vou fazer o 1 da página 357. Vou apagar aqui. Apagar aqui, tá? 1 da página 357. Ó, eu insisto, vocês percebem que o grau de montar raciocínio, inventar muita moda, que é menor. Tem problema que você fica pensando também, igual velocidade média. Mas velocidade média, galera, é uma matéria que rapidinho ela evolui para problemas que fica fazendo você raciocinar, entendeu? E aqui, não tem raciocínio aqui. Meu Deus, isso aqui é raciocínio. Mas eu acho mais simples, tá, galera? Diga. Aham. 3. Elas são diferentes, mas ligadas ao mesmo assunto. Com certeza, falou tudo, cara. Poderia usar esses valores? Pode, mas às vezes não vai levar o que você quer. Peraí, às vezes não vai levar o que você quer. Vou dar um exemplo. Tá vendo? Não, peraí, nessa primeira? Tá, vamos tirar essa aqui. Essa, né? Vou dar um exemplo, ó. Você não conhecia o A, certo? Então vou pegar essa aqui e vou colocar. O V é 12, o VO é 0, não conheço o A, não conheço o T. Você não vai andar. Aí a gente não é perfeito, mas eu vou insistir. Aquela pergunta, aquela minha brincadeira. Você quer carne, você vai na onde? Você quer roupa, você vai na onde? Eu quero triângulo S. Tem triângulo S aqui? Então não tinha nem que ter tentado aqui. Me fiz entender? Ó, esse problema que eu vou ler agora, ele quer a aceleração. Então vem cá, tem aceleração aqui? Não. Gente, é só ver a letra. Deixa o prof mandar uma voadora do bem aí, não vai machucar. Tem aceleração? Raciocínio. Aceleração, letra A. Aí eu vou zoar você. O resto é alfabeto, brother. Pior, né? Eu brinco às vezes, não quer saber física, quer ver ela com perrengue. Mas o alfabeto já aprendeu, né? Entendeu a brincadeira? Então eu quero mostrar que você vai colando atitudes até aprender. Então, o que eu preciso do meu aluno agora? Que ele saiba o nome do delta S. Que é delta S?
Ó, é a hora que tu não responde, fica morto e tá perdendo de estudar. Vou pedir para alguém avisar a coordenação, a tua família, para a próxima aula assistir minha aula. Pô, o cara tá se matando lá e tu fica... Bora, vai achar que não come aqui em casa, tá passando fome. Porque essa coisa do falar... Ai, mas eu... Tá, tudo bem, tímido, não é de falar. Tudo bem, tá aprendendo menos, meu. Por isso você brinca às vezes, não quer falar, fala com o coração, né? Deslô? Acelera? Esse problema o cara vai perguntar qual a aceleração. Mas não pergunta qual a. A, C, E, L, E, A, R, A, C, A, ó, tio. Você tem que ler isso na tua cabeça e enxergar a letra. Agora olha que louco. Aqui tem letra A. Aqui tem letra A. Aqui tem A. Então aqui, teoricamente, as três podem me responder. O que vai definir o resto? Fora a letra que eu quero, as outras eu tenho que conhecer. Tudo bem? Aqui? Não, não tem. Aí é minhas analogias doidas, entendeu? Pô, ninguém vai comprar carne na farmácia, pô, Novalgina no açougue. Tá joia? Vamos ler esse problema aqui, ó. Oi. Aham. A gente não pode usar ela, eu acho, porque ela tem comportamento social, né? Isso, ela tá interligada, o prof já falou, entendeu? Ó, você pode perguntar para um outro prof, ele vai falar assim, que tem? Tem sim. Hoje eu falo... Hoje eu falaria assim, olha, cara, tem, vai ter que trabalhar mais. Então, numa outra hora, para expandir o raciocínio, a gente brinca aqui. Objetividade, sim, tá? Galera, vamos ler esse daí então. Página 357, vou ler. Ó, esse vem uma... Olha aqui para mim. Esse vem uma pegadinha que aconteceu muito nas nossas atividades de velocidade média. Vamos ver se você percebe. Um avião a jato, para transporte de passageiro, precisa atingir lá no final, interpreta, por favor, uma velocidade de 252 km por hora para decolar uma pista plana e reta. Não entendi a brincadeira do grito aí, Rogério. Quilômetro por hora é o quê, galera? É deslocamento? Velocidade. E a tua matéria tem quantas velocidades? E aí, é o VO ou é o V só? Tem que interpretar, isso deu uns berros. E aí? Ele fala que aqui é a velocidade que tem que atingir para levantar voo. Então eu vejo o quê? Final. E o avião, geralmente, quando começa um voo, ele tá o quê? E o cara não fala nada. Você tá me entendendo o que eu tenho que entrar na tua cabeça, velho? Fazer você se mexer? Na verdade, não tem, pessoal. Pode dar uma aulinha meia boca. Mas a gente sabe que não vai estar contribuindo de verdade com vocês, claro? E a gente percebe, ó, todo mundo é professor aqui, né? Percebe nada, cara. Então, cada vez que tu perceber assim, meu Deus, o Rogério tá me amolando. Não, tô te ajudando, cara. Bora. Olha lá. Para uma decolagem segura, o avião, ele falou agora, partindo do VO igual a... Isso. Deve... Pessoal, tá muito ruim para vocês agora, caso eu vá perguntar para alguém. Você. Ela. Tá me olhando com cara de quem quer brigar. Como é que você chama? Laís. Você mesmo, Laís. Não fica vermelha, Laís. Ó, ela tá chorando, gente? Não. Deus o livre. Já fiz um monte de brincadeira assim. Quando eu olhei o aluno... eu não posso tirar a máscara. Vou fazer com a mão, tá? Meu beiço. Quando eu olhei pro aluno... Vamos lá, vou perguntar para você. Quando eu voltei, o aluno tava assim, ó. Quando eu faço com o beiço, é muito engraçado. O aluno tava assim, ó. O beiço. Sabe criança quando vai imitar chorar? Com um peixinho? Ai, que pena não poder tirar, tá ligado? Aí para remediar tudo, Laís, o prof tá brincando, aí piora, cara, que aí vai as amiguinhas, né? Aí fica com mais vergonha, quando vê, tá uma cachoeira. Laís, linda, a pergunta é a seguinte, cara, que letra que eu boto pra cá? Não deda, galera, que é pra ajudar ela. Que letra pra cá, lá? Eu vou ler contigo, ó. Partindo do repouso, deve percorrer uma distância máxima de tantos metros. Qual dessas letras o prof coloca ali, Amori?
Não tem problema, é assim que a gente vai ajudando. Você pode saber e está insegura. Quer falar? Tudo que é metros, gente, tem que ser o quê? Desculpa, galera de casa. Ou pela distância, certo? Laís, curiosidade minha pessoal, mas você não tem que responder. Você acha que o prof pôs uma pilha e você ficou nervosa e acabou não respondendo? Ou tu estava um pouco inseguro ainda aqui? Aí o prof vai te dar aquele conselho, cara, para fazer as letrinhas, então. Não mandou eu nem ir pro dia a dia, Rogério? Depois você vai perceber que o dia a dia estava te atrapalhando. Aqui, amor, tudo que for metros, com certeza, não é só ela na parada aqui, tá, galera? Ó, metro, quilômetro, delta S. Segundo, hora, tempo. O Rogério, é que aqui eu tenho que ter uma análise imediata, né? Tem que ser imediata, cara. Apareceu M, é delta S. Aqui, ó. Apareceu quilômetro por hora, é velô? Vai melhorar, relaxa, tá, galera? Tem que me perguntar mais, pessoal. Não se sintam sozinhos. Pô, Rogério, por que é o triângulo S esse número mesmo? Ó, leitura. Me perguntem. Agora vem a pergunta. Aí, ó. Para tanto, os propulsores devem imprimir ao avião uma aceleração mínima de... Então, é como se ele estivesse perguntando a aceleração. Agora, para mim, é pior, sabia? Por quê? Cara, não tem um pronome interrogativo aí. Qual a aceleração? Calcule a aceleração. Como assim, Rogério? Tá no texto, tá no bate-papo. Cara, um avião para pegar uma velocidade tal precisa de tantos metros. Ô, meu, será que para isso ele vai acelerar quanto? É uma pergunta, fica claro, galera? Tá. E aí, Rogério? Aí é aquela história. Vê as letras que a gente conhece. Já até apaguei a fórmula aqui, hein? Ele quer o A, certo? Olha o triângulo S, galera. É essa daqui, ó. Olha aí. Não dá para ser o V igual VO a T? Não tem T, galera. Vai ficar duas letras sobrando, o A e o T. Pior, né? Não tem T. Tudo bem? Qual que é a pegadinha que tem que vir acontecendo nas outras aulas aqui? Alguém soube perceber? Ah, Laís, me ajudou. Que legal, Laís. Sério, Rogério? Ela me ajudou. Tem a ver com isso daqui, ó. Lembra que eu falava que ou a gente anda de um lado, certo, galera? Ou nós anda com os mano ou com os mauricinho. Brincadeira. Entenderam ou não? Playboy. É, Playboy. N/S, MS, certo, galera? Aqui tá misturado, hein, pai? Verdade, hein, Rogério? E aí? Olha como que é, ele quer a aceleração. Ele quer em metro segundo quadrado. E aí, prof? Eu vou ter que sair fora com esses caras. Aí a gente já trabalhou isso. O que eu vou fazer? Dividir por 3, vai confiar em mim, tá? Isso aqui dá 70 metros por segundo. E aí, prof? Aí a gente volta rapidão no texto. Então o avião estava parado. Ele quer atingir isso aqui, cara. Olha, Fórmula 1. Não vai atingir isso aqui com 20 metros de movimento. Não. Olha o que ele precisou. O que é isso daqui, Rogério? Caraca, velho, eu acho que é daqui até o shopping, mais ou menos. Sério, Rogério? 2 quilômetros. Loucura, né? Lá longe. E demora quanto para ele andar isso? De curiosidade, tu quer saber? A gente faz depois, é só fazer o VVOT ali. Dá para saber? Dá? Vamos fazer aqui primeiro, vamos lá, ó. Então vamos lá. Quem que é o V final que ele vai atingir? No aeroporto é grande assim, Rogério? Cara, eu não ando de avião. Morro de medo. Sério, prof? Sério. Faço altas viagens longe de carro, sim, mas... Não, tu passa mal, eu tenho medo mesmo. Oi. Eu sei que o senhor já deve ter comentado sobre isso. Pode falar. Mas eu quero tirar 2 dúvidas. Como é que é? Quero tirar 2 dúvidas. Tá, pergunte. A primeira, o que vem debaixo do delta S ali? Debaixo do delta S? É delta L? Aqui? Isso. É o delta T. Aquilo é o que eu já passei várias vezes, certo, galera? Quase Entendi. toda a aula, na verdade, hein, turma, tá? São as unidades de cada letrinha. Qual que é a outra dúvida? Partindo do repouso,
é o significado, tipo, quando eu já pego o objeto em andamento? Não, pelo contrário. Repouso, estava parado. Valoriza a palavra. É Tá? porque eu pensei na lei da inércia, né? Que todo o corpo anda em repouso. Aí eu pensei que era algo Não, relacionado. não, não. Pensar Entendi. até mais simples, tá bom? Obrigada, Pro. Nada. Galera, isso aqui vai dar 3.800, 3.920. Ah, ó, os numerozinhos meio boiado aí, tá? Só que aí, galera, são poucos, são 3 exercícios somente. Esse é o terceiro hoje. E aí? Mas já dá para eu profissionalmente, tá, galera? Não é humanamente, profissionalmente, ó. Ô, velho, qual é a diferença? Não, humanamente, cara, tu pode achar que isso aqui é uma mitocôndria, um mapa do Brasil, tem que entender, né? Humanamente, né, cara? Ser humano. Mas profissionalmente? Não, profissionalmente é diferente. Tem que cobrar, né? Cobrar. E aí, você quer chegar? Pô, outros problemas foi assim também, tá ligado? Então começa a perceber que é sempre uma novelinha de um carro em movimento, ou ganhando velocidade, ou o quê? Perdendo, e ele vai escolher quem que ele vai te dar. Velocidade, o tempo. Ó, isso daqui, deixa eu fazer na calculadora aqui, vai dar 4.900 dividido por 3.920. Vai dar 1,25, galera. Metros por segundo ao quadrado. Letra A, né? Oi. Perdão, como é que é? Não. Quem perguntou? Só quando sair do repouso. Aí aquela parte que o prof brincou, ó. Me olha, fica me olhando. Eu vou começar um movimento, tá? Acelerei, beleza? Beleza? Tá. Fecha teu olho agora. Não, perdão, olha para mim de novo, ó. Quando você estava me olhando, eu comecei o movimento. Como você me olhou, eu estava o quê? Estava parado, repouso, VO 0. Fecha teu olho. É que eu tenho que criar a situação, tá? Pode me olhar agora. Tu me olhou já parado? Rogério, então tem que interpretar mesmo. Por isso que eu fico agoniado na leitura, entendeu? Como que isso vem num texto? Ué, Rogério sai do repouso. Do segundo jeito. Rogério estava com 10 metros por segundo quando atingiu 70. Puta, de 10 foi para quanto? Então o VO não é mais 0, o VO é 10. Isso. Mas qual que é a minha preocupação com vocês? Isso vai vir sempre em forma de leitura, brother. Não vai sair um holograma no vestibular lá. Como é que você chama? Ô, Jarbas. Ah, tu que me pegou no Instagram lá? Ô, Jarbas. Pô, cara, fui fazer uma viagem aí, cara. Eu já tava 40 por hora, já tava. Ó, o V inicial. Cara, o prof acelerou para testar o carro. Chegou em 100 por hora. Olha na tua cabeça, a gente conversando. Ô, o Rogério tava 40 e passou para quanto? 100. Agora, isso não vem em conversa, vem em quê? Texto. Igual a gente está lendo aqui, entendeu? Então, você tem que ter na cabeça, sim, para responder a pergunta. Você pode estar com uma velocidade 0 e aumentar. Cara, pode estar com uma velocidade grande e baixar para 0. E aí? Não, a inicial é a grande. Isso. Vai dar leitura, certo? Ô, turma, é o seguinte. Vocês viram isso daqui, né? Tá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, galera, que eu quero mostrar do simulado. Rapidinho aqui, ó. Ó, pessoal, pode apagar aqui? Galera de casa, olha bem aí o que eu vou comentar agora. Oi. Oi. Sempre. É unidade de medida. Dá para explicar. É metro por segundo da velocidade, dividido pelo tempo, que é segundo. Então, numa continha literal, isso aqui fica metro segundo quadrado. Mas não precisa saber. Pode perguntar, eu posso falar, tem que falar até, mas até numa situação de aprendizado, às vezes o aluno não entende, aqui atrapalha, entendeu? E eu perco o que é o principal para ele. Geralmente eu brinco, tá, galera? Tenta lembrar. Se já brinquei assim. Banana metro segundo quadrado. A banana é o quê? Aceleração.
Laranja, metro segundo quadrado. Laranja é o quê? Fui claro na brincadeira? Carol com K, metro por segundo ao quadrado. Ela é o quê? Cara, tem que saber identificar. Já conversamos isso, tá? Me ajuda essas perguntas que a gente mostra pro aluno. Ai, lá, vai sobrar para Laís. Aí aquela hora que o prof falou, Laís, o que é um metro? É a mesma pergunta tua. É a mesma essência de pergunta. Não ter segurança na unidade de medida para saber que ela representa uma grandeza. Então, por exemplo, ó, metros. Aqui é 18. Agora, olha que louco. Metros por segundo já é o quê? E esses números vão para lugar diferente na fórmula. Por isso você faz um drama na leitura, né? Cara, tem que ter. Fala, linda. É a fórmula. A fórmula é o quadrado. Não. Aí não tem nada. Não, peraí. Aqui, não, entendi. Todo A você vai responder desse jeito. Todo A. Pergunte, por favor. Oh, meu Deus. Calma aí que já vem na cabeça, Karma. Pode. Galera, deixa eu falar uma coisa, ó. Pessoal de casa, presta atenção. Eu tenho pouco tempo e tenho que usar esse tempo aqui agora, galera. Ó, tem a ver com o nosso simulado. Pode ser que fique ruim de você abrir ele agora aí. Onde você quer chegar? Então, prof, presta atenção, galera. A gente não pode ser meio déspota. Ó, imperativo. Mas, cara, tem que valorizar o que a gente fez. Tá, Rogério? Onde você quer chegar? Uma questão. O comentário aqui, galera de casa, passa por várias coisas. Aprendizado. Velho, é teu primeiro simulado do ano. Enxerga ensino médio 3 anos. Onde você quer chegar? Eu achei que podia ser mais fácil. Ok. Ou mais difícil. Pô, mas eu tenho muito tempo para fazer provas contigo. Calma aí. Onde você quer chegar? Ele estava um simulado mais amigo do que inimigo. Mais amador do que profissional. Motivo? Algumas questões tranquilas. Algumas. Anunciadas em sala. Feitas parecidas como tarefa. Então você tem que perceber como que Rogério, não é o Xuxinha, não é meu brother Ítalo. Como que monta as provas? E aí, Rogério? Galera, vai ter uma questão só para dividir por 3,6. Se liga. Você meio falou a prova, meio me cobrou, né? Isso aí. Meio cobrei, meio falei. Estava aqui, ó. A velocidade de um avião é 180 km por hora. Na tua tarefa era 360. Só mudei número. Aí você está dando a entender que você vai me ajudar, mas eu vou te cobrar também, entendeu, cara? Que eu estou me empenhando em fazer com que você fique confortável, mas se você não estudar, não acreditar que eu estou fazendo isso, você está dando a entender várias questões. Eu te dei, cara. Essa aqui era uma. Pegava 180, dividia por 3,6, 50, acabou. Outra, seria 5, essa seria 4. Olha 5. Uberlândia situa-se 500 quilômetros de São Paulo. O que é 500 quilômetros? Firmeza, delta S. Um automóvel sai às 13 e chega às 18. Pô, galera, tu chegou 13 horas na escola, saiu 18. Pô, fiquei lá na escola hoje, quantas horas? Qual a velocidade média? Rogério, eu acho que eu fui mal. Então, é para isso que serve prova também, cara. Não é só para você ir bem, tô tranquilo. Vamos descobrir quem tá mal, vamos tentar descobrir o porquê. Ó, 500 dividido por 5. Para quem não lembra, questãozinha curta, ó. 13, 18. Assim, não vou falar fácil agora, porque é uma prova. Na aula eu falo. Aí eu acho sacanagem. Mas questão trabalhada, galera. E outro, tu não conhecia minha prova de verdade. Fica esperto. Traga questão igual de sala, questão da última tarefa. Uma aula antes eu debulho dica. Vai se ligando. Ó, e dava 100. Tinha uma outra que você acha que é simples? Suponha que um comentarista esportivo... E acho que isso aqui era tudo das suas tarefas, galera. Eu não tenho certeza, mas boa parte. Segundo um comentarista esportivo, um juiz de futebol
Ao apitar o jogo, corre 200 km. O que é 200 km? Em 90 minutos. Aí eu botei uma questãozinha com pegadinha de tempo. Nenhuma tinha até agora. 90 minutos. Eu quero a velocidade em quilômetro por hora. O 90 minutos é o meu tempo. Mas eu queria em quilômetro por... Poxa, 90 minutos é 60 mais 30. 1h30, 1h30. Não é 1,3. É 1,5. E aí você tinha mais uma questão. Então eu acho que estava um simulado amigo, galera. Aí botei uma maldosa. Daquela que eu te dou. Mas você avisou, né? Eu acho que sim, quase certeza, tá? Quase certeza não, avisei, ó. Eu dou os deslocamentos e dou 2 velocidades e pergunto outra. Você tem os números mais ou menos aí? Aqui era 3 quilômetros, aqui era 2. Tá bom, Sino, tá bom, Sino. Aí ele dá 2 velocidades, ó. Essa era chata, tá, galera? Essa aqui pode ser que tenha dado uma margem de erro grande. Por quê, Rogério? Aí ele quer a velocidade de tudo. Eu lembro mesmo que tinha bastante conta. Então, quando eu olho querendo a velocidade de tudo, eu falo, vou pegar o deslocamento de tudo. Beleza, 5. Aí eu vejo que eu não conheço quem. Aí tem que lembrar o que faz, que é calcular cada parte C para... Mas essa era o desafio da prova. E tinha uma que era da chuva lá, tinha que pensar um pouquinho também, mas dava para fazer. Tem que ter as questões desafio. Cara, eu confesso que aqui eu botei 2. Só que a 2 eu tinha entregado na sala, então na verdade tinha uma. Mas como a 2, mesmo eu entregado, falado, ó, vai cair, ela era polêmica, então a prova ficou tipo 3 questões bem amigas, bem, galera, e 2 boas, foi claro? Foi claro? Só que aí é o seguinte, vai aparecer você que correspondeu com 3, parece que eu fiz o que o Rogério queria, fiz a minha parte, com certeza. Menos de 3, tem que ver o teu caso, cara. Você pode ter dado mole, ou pode ser um problema da física mesmo. Tem que procurar, tem que se manifestar. Agora, e o cara que fez 4? Tem que buscar essa referência também. Foi claro, galera? Então tá. Pessoal, a tarefa de hoje está em cima do que a gente fez aqui. Galera de casa, tá? Olha aqui, só uma diquinha. Vocês vão encontrar esse tipo de problema aqui, galera, ó. Olha aqui, ó. Isso aí, Rogério, então. Eu já dei, mas hoje eu não trabalhei. Mas espera aí, o que é o S da matéria? Me ajuda, galera. Ó, lembra do Red Bull? Ai, sorvetão, vovô ativo, você tá confiante? Sorvete. Aí você murcha. Espera aí, cara. Não é motivo para puxar, uma murchar. Poderia. Por quê, Rogério? O que o S é, galera? Então eu continuo olhando isso numa trajetória. Aí ele vai pedir a posição no tempo 10, no tempo 20. O que você faz aqui, galera? Troca. E calcula. Pessoal, depois que botar o número aqui, você vai fazer o que nesse caso? Calcular, certo? Então não fica assim, cara, duro. Esse S é posi. Se ele te perguntar a posição e te der o tempo, troca o tempo e descobre a posi. Tudo bem? Tá facinho. Qualquer coisa procura no plantão. Tchau, turma. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Olha, pessoal. Vai, Professor, bom descanso. obrigado. Marina, essa mulher. Pode ser Chuchu! E aí, Chuchu? Vou lá, adoro você. Que quê? Oi? Posso ir, não? Pode. Nossa, toda minha aula você vai ir no banheiro, mas o que é? É por causa que eu fiz a atenção dela. Eu perdi isso. Ah, vai. Correndo. Mas não pode comer isso. Vamos continuar nossa
técnica aqui. Ai, meu Deus. O povo online consegue falar comigo? Sim! Maravilhoso! Vocês já viram a camiseta mais linda desse universo? Ai, gente, biologia é massa. Maravilhoso. Acho que eu preciso colocar esse microfone mais perto. Professora, você gostava de matemática? Por que o Paulo foi embora, gente? Socorro. Oi? Fala de novo, amor? Você gostava de matemática? Se eu gosto de matemática? Se você gostava na época que você era estudante também. Ah, não. Deus me livre. Corria de matemática. Ai, gente, isso porque eu sou de biológicas, né? Necessita de matemática, mas graças a Deus é matemática simples. Não precisa entrar nesses bagulho muito difícil, não. Ah, parece. Ah, tá, ele foi atrás do controle. Cara, esse controle. Socorro. Por que nunca tá aqui esse controle? Oi? Deixa, o Paulo já vai voltar. Tô tentando aprender, mas eu não sei não. Não sei não. Eu apresento? Oi? Pode. Só que se eu apresentar, eu não vou poder voltar aqui, né, nessa tela. Aí você faz assim, ó. Você vai aqui, só. Partida real. Não, mas e o slide? E o slide? Aí você quer ver o slide. Não, tem que apresentar para eles o slide. O slide também. É. Esse bichinho aí. Mas o povo tá vendo aí o slide, gente? Hello? Tá ligado? Sim. Pessoal, vocês estão vendo o slide? Sim. Maravilhoso. Pedro, falo nada, hein? Só se escondendo de mim. Você precisa de mim? Lógico. Gente, vamos lá. Nós paramos nesse slide aí, falando... Oi. Isso. Volto, com certeza. E no final da aula eu vou voltar de novo. Oi? Lógico, são 2 dias seguidos de perturbação. Vamos voltar. Tava aqui? Ah, tá. Lembra assim, o meu monômero, a minha menor molécula que vai constituir o meu polímero de proteína é o meu aminoácido. Quando eu falo de proteína, a proteína ela é o meu polímero. A menor molécula que constitui a minha proteína é o meu aminoácido. Agora eu estou explicando como que funciona essa minha molécula de aminoácido. Como que ela é constituída? Porque ela é diferente dos lipídios e ela é diferente do carboidrato, que são moléculas orgânicas também, que eu já expliquei antes. Então, aqui, como que ela é formada? Como que essa minha molécula é formada? Exatamente assim. Tem um carbono central com 4 ligações simples. Essas 4 ligações simples são com um hidrogênio, com um radical que vai diferenciar esse meu aminoácido dentre esses 20 tipos, ou seja, eu tenho um radical diferente para cada. 20 tipos diferentes. Com um grupamento amino, ou amino, tá? E a outra minha ligação com um grupo de ácido carboxílico. Okay? Então, em vermelho aqui é o meu ácido carboxílico e em azul eu tenho o meu grupamento amino. Esse é o meu aminoácido. Essa é a constituição dele. Esse meu monômero, eu tenho 20 tipos diferentes dele, porque só muda aqui, tá? Quando eu vou formar a minha proteína,
eu só tenho 20 tipos de aminoácidos. Como que eu tenho, então, trilhões de proteínas diferentes no meu organismo? Porque eu tenho diferentes quantidades de aminoácidos que vão formar essa minha proteína. Eu posso chegar a milhões de aminoácidos para formar uma proteína. Milhões desses bichinhos aqui para formar uma proteína. Então, elas se diferenciam pela quantidade e pela combinação, ou seja, pela sequência desses tipos de aminoácidos. Por exemplo, meu primeiro aminoácido é o de cadeia lateral de radical 3. O meu segundo aminoácido de radical 6. Fala, Chuchu. É porque a gente não consegue enxergar daí. Ah, tá. Tá. O que eu faço, então? Socorro. A senhora quer puxar o negócio que está projetando, aí a senhora faz em cima. Talvez fique melhor, não sei. Dá para enxergar? Eu tô fazendo quadradinhos. Fica melhor. São quadradinhos com R dentro. Tá? Então, tô formando a minha proteína com os meus aminoácidos. Estou diferenciando os meus aminoácidos de acordo com o meu radical, com a minha cadeia lateral. Estou chamando aqui, o meu primeiro aminoácido da cadeia é o R3, o segundo é o R5, o terceiro é o R12. Quero formar uma outra proteína. O meu primeiro formado, olha lá, de novo o R3. Agora, o meu segundo formado é o R12. O meu terceiro formado é o R5. Eu estou utilizando os mesmos aminoácidos, só que eu mudei a sequência. Isso já me dá uma proteína diferente. Oi. Desculpa, fala de novo? O radical, ele nada mais é do que a continuação dessa minha molécula. É a continuação dessa minha molécula. No livro de vocês tem exemplos de aminoácidos diferentes. Abre aí, né? 511, se eu não me engano. Vamos ver se é nessa página. É, né? 511. Olha aí em cima. Eu tenho alguns tipos de aminoácidos diferentes aí. E aí vai estar demarcado radical. Elas são todas iguais na sua composição, só vai mudar o radical. É a continuação da minha molécula. Ok? Vamos lá. E aí, para eu formar uma proteína, acontece um tipo de ligação ali para ela ficar unida. Tá? Esse tipo de ligação é chamado de ligação peptídica. Lembra lá, quando eu falei de carboidratos, que para juntar 2 açúcares, eu faço uma ligação glicosídica? Eu vou explicar de novo daqui a pouco, mas é o mesmo princípio, é igualzinho. O que eu tenho de diferente? O nome, ligação peptídica, porque é entre proteínas, e que para isso aqui ocorrer entre aminoácidos, só ocorre entre o grupamento de ácido carboxílico de um e o grupamento amino de outro. Não acontece entre amino-amino, não acontece em carboxílico, não acontece entre o hidrogênio e o amino, hidrogênio, carboxílico, não acontece. Essa ligação peptídica só acontece entre um ácido carboxílico, a parte de ácido carboxílico do meu aminoácido, e a parte do amino do outro. Porque o que vai acontecer aqui? Eu preciso retirar certas moléculas daqui para poder fazer essa junção. Lembra lá da regra do octeto? Que para minha molécula estar estável, ela precisa completar 8 elétrons na sua última camada.
que é por causa disso que os meus átomos fazem ligações químicas? É por isso que essa ligação química acontece. Quais átomos foram retirados dessa região para formar isso aqui? O OH foi retirado, o que mais? Tem um Hzinho aqui, tá? Não dá para ver, mas tem um Hzinho aqui. Só que foi sim retirado um hidrogênio, porque aqui eu tenho 2. Foi retirado um, porque eu tenho só um aqui, ó. O que é OH mais H? H2O. Um OH mais um H dá H2O. Vamos ver isso aqui. Ocultar? Ah, maravilhoso. Olha aqui, ó. O meu Hzinho aqui. Tá? Então, olha aqui. Para que ocorra essa minha ligação peptídica, ocorre uma desidratação da minha molécula. O que é essa desidratação da molécula? Retirada de H2O. Retirada de água dela. Quando eu retiro essa água, aí eu formo uma ligação peptídica entre o carbono e o nitrogênio aqui. Esse daqui é a minha ligação peptídica. A minha ligação peptídica entre 2 aminoácidos. Fala, Chu. É porque você está vendo que eles foram retirados e essas duas moléculas diferentes se juntaram? Acontece a mesma coisa com o meu OH, meu H2O, né? Eles são moléculas que estão separadas, que elas vão se juntar na estrutura de água, na estrutura de H2O. Elas vão se juntar, sim, na estrutura OH. Tá? Elas vão se juntar. Por atração, acontece a atração dessas moléculas por causa da regra do octeto. Classificação dos aminoácidos. Lembrando, aminoácidos. Simples, fácil e bem econômico. E importante. Importante e importante. Classificação dos meus aminoácidos. Eles podem ser essenciais, não essenciais ou semi-essenciais. O que é isso? Meu corpo produz, meu corpo não produz, meu corpo produz pouco. Simples, né? Bem tranquilo. Então, os naturais são aqueles que meu organismo produz naturalmente. Essenciais são aqueles que meu corpo não produz, mas eles são necessários, ou seja, eu adquiro através da minha alimentação eles. Semi-essenciais são aqueles que eu produzo, mas produzo pouco. Então, não é o suficiente para suprir o que eu necessito. Então, eu também adquiro através da minha alimentação. Olha aqui que coisa importante, eu não tenho 20 tipos de aminoácidos diferentes. Quando eu consumo somente o arroz na minha alimentação, eu consigo 2 tipos de aminoácidos diferentes. Quando eu consumo somente o feijão na minha alimentação, eu consigo outros 2 tipos de aminoácidos. Quando eu junto os 2, eu consigo muito mais tipos de aminoácidos. Ok? Isso aí está no livro de vocês. Legal. Isso. Com a composição dos 2 unidos. Outra coisa importante. As estruturas da minha proteína. Tá? A minha proteína, ela é formada de uma forma linear. Essa composição linear da minha proteína, ela é chamada do estágio 1. É o estágio 1 da minha proteína. Ela não possui função ainda. Ela está sendo formada. O que acontece depois dela pronta? Os meus aminoácidos começam a se atrair entre si. Quando eles começam a se atrair, essa minha proteína começa a se contorcer. Esse é o meu estágio 2. A minha proteína ainda não tem nenhuma função, porque ela ainda não está completa. No meu estágio 3,
esses meus aminoácidos contorceram tanto essa minha proteína, ela ficou contorcida de uma forma específica e ela terá a sua função a partir daí. Então, no meu estágio 3, é uma proteína contorcida e funcional. Ela tem uma função, ok? No meu estágio 4, é quando eu junto mais proteínas do estágio 3. E aí ela possui uma outra função também. Quando eu junto proteínas do estágio 3, eu formo o meu estágio 4. O que é funcional aqui? Que tem uma função específica para atuar no meu organismo. Somente o estágio 3 e o 4. Estágio 1 e 2 não tem função, a minha proteína ainda. Ok? Próximo. Por que a minha proteína ela é o composto orgânico mais abundante no meu organismo? Porque eu tenho uma coisa, lá nos meus genes, no meu material genético. Qual é o material genético? Eu estou falando do meu cromossomo por inteiro, do meu DNA por inteiro. Nele, eu tenho códigos genéticos chamados genes. Esses genes que vão determinar a produção das proteínas. E são esses códigos que vão determinar quem você é. Você ser diferente do seu irmão, você ser diferente um do outro, é por causa da ação, da ativação desses genes. E também eu tenho genes ativos e genes inativos dentro de você. Aí vem o porquê que vocês são diferentes dos irmãos, porque vocês possuem o mesmo código genético, só que alguns são ativos e outros são inativos. Okay? Ou não idênticos, mas parecidos, tá? Código genético parecido. A partir, então, desse meu gene, desse meu código genético, eu vou ter a produção dos meus aminoácidos. Quando eu tenho os meus aminoácidos junto eles, eu tenho a produção da minha proteína. Quando eu tenho a minha proteína, essa minha proteína exerce uma função. Determinar a cor de cabelo, cor de pele, quebrar moléculas, ativar reações, acelerar reações, ok? Isso aí é importante. O porquê que ela é a substância orgânica que eu tenho maior abundância no meu organismo. Agora eu tenho fatores que podem interferir nessa minha proteína, que podem problematizar essa minha proteína, tirar a função dela. Porque toda a minha proteína ela exerce uma função quando é do estágio terciário e quaternário, né? Ela tem uma função. Acontecem problemas que tiram essa função dela. Quais são esses problemas principais? A mutação e a desnaturação. A minha mutação aqui, eu tenho o meu exemplo da minha anemia falciforme. A anemia falciforme eu tenho em relação às minhas hemácias. Falciforme porque a minha hemácia tem o formato de uma foice. Normal, a minha hemácia ela é uma célula. Dentro dela eu tenho uma proteína carreadora, a minha hemoglobina. É ela que vai carregar o meu oxigênio e meu dióxido de carbono, para cima e para baixo. É uma proteína, olha aqui, toda dobrada. É uma proteína quaternária. Ela tem junção de várias terciárias, que ela vai exercer essa função de transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Ok, normal. Aconteceu uma mutação nos meus genes que mandou essa minha proteína ser torcida de uma forma diferente. Quando ela foi torcida de uma forma diferente, alterou essa formação da minha hemácia. A minha hemácia ficou com forma de foice. Porque tá vendo que ela tá se encaixando certinho na minha hemácia redondinha? A minha proteína formada aqui, da minha hemoglobina, também teve essa alteração no formato aqui da minha hemácia. E aí eu tenho uma alteração na função dela, que é o transporte de oxigênio. Ou seja, é muito mais dificultoso essa proteína conseguir se ligar aos gases de oxigênio e dióxido de carbono. Por isso que eu tenho essa anemia, né? Essa dificuldade de transporte de oxigênio.
para as minhas células, das células para o pulmão. Continuando, tem mais. Desnaturação. A desnaturação, o que é a desnaturação? A minha proteína lá, terciária e quaternária, ela começa a se desmanchar. Ela começa a voltar para o seu estágio 2, estágio 1. Por que ela faz isso? Porque eu tenho alteração na minha temperatura, ou temperatura muito alta, normalmente, ou temperatura baixa. Eu tenho um pH diferenciado daquilo que ela é acostumada, ou também substâncias químicas que podem alterar essa formação dela. O que tem duas coisas que podem acontecer aqui. Dependendo de como isso aqui agiu, a minha proteína normal pode desenrolar e nunca mais enrolar, que é o que acontece com a clara do ovo. Lembra lá que a clara do ovo é a minha proteína albumina. Quando eu aqueço a minha clara, ela fica branca, ela não é mais transparente, certo? Eu tive a alteração dela. E ela não pode mais voltar a ser como ela era antes, transparente. Ela não consegue mais voltar. Então, ela é uma proteína que se desnaturou e não pode mais voltar. Agora, eu tenho situações em que essa minha proteína, ela se desmonta e quando o ambiente volta ao normal, ela volta a se torcer e ter a sua função normal. Ok? Alguma dúvida? Tem dúvida? Tranquilo? Ok. Então, vamos em frente. Enzimas. Enzimas eu tenho lá. Função, né? Praticamente todas as minhas enzimas, elas são proteínas. Lembra aquilo lá que eu falei? Só que eu tenho algumas exceções. Só que 99,9% são proteínas. Então, elas também podem se desnaturar, perder função e tudo mais. Vou falar isso aqui daqui a pouquinho. Enzimas, então, o que elas têm de importante? Quando eu tenho a ação da enzima em uma reação do meu metabolismo qualquer, eu tenho uma aceleração nessa minha reação e menor gasto energético. Por exemplo, eu quero transportar uma proteína da minha membrana até o núcleo. Para isso ocorrer sem a minha enzima, eu preciso desencadear, dentro lá da minha célula, uma série de reações. Eu preciso ter muito gasto ATP para mandar aquela minha proteína, aquela minha molécula chegar até o núcleo. É um processo muito mais lento, é um processo com muito mais gasto energético, muito mais gasto de ATP. Se a minha enzima entra nesse processo, ela acelera a minha produção. Por exemplo, quero transportar. Ok, a enzima ativa. Ativou zoom, foi. Rapidinho. Tem muito gasto energético. Eu só preciso dessa enzima para transportar. Se eu não tenho a enzima, eu preciso desencadear uma série de processos para poder transportar. Pensa assim, com a minha enzima, zoom. Sem a minha enzima, zoom. Outra coisa que pode ajudar também. Pensa aqui no gráfico. No gráfico, o meu pontilhado é quando eu tenho a ação dessa minha enzima. Quando essa minha enzima age nesse processo de reações dessa maneira, eu chamo ela de catalisador. Tá? A minha enzima ela serve como um catalisador, que ela vai acelerar a minha reação e menos gasto energético. Aqui, ó, esse pontilhado é com enzima, sem um pontilhado é sem enzima. Então, pensa que você tem uma pedra bem pesada para carregar. Sem a minha enzima, eu vou ter um caminho muito mais longo e muito mais alto para poder levar a minha pedra até lá. Com a minha enzima, eu consigo um atalho, eu consigo um caminho muito menor para se chegar onde eu quero. Tá? As minhas enzimas também, elas são específicas. Sobre enzima, no livro de vocês, está ótimo se estudar por aí, tá? Por isso que eu só coloquei desenho. Porque o livro de vocês está muito bom sobre a enzima. Sobre a enzima, tá? O restante aqui, ó. Tudo aqui. As minhas enzimas, elas são extremamente específicas.
Lembra quando eu estava falando da quebra de glicose ou de proteína, construção? São as minhas enzimas que fazem essa reação de desidratação e hidrólise acontecer. O que acontece aqui, por exemplo, dela ser específica? Que elas só atuam naquela reação. Elas não vão atuar em outro rumo, só naquele. Elas vão seguir somente aquele caminho. Não vão desviar para outro para, eu te dou uma ajudinha. Não, elas não vão dar ajudinha porque elas são específicas daquele tipo de molécula. Da quebra daquele tipo de molécula. Por exemplo, da minha amilase salivar, ela vai quebrar só açúcar. Então, ela se liga somente ao açúcar, nada mais. Tá? Então, aqui esse meu vermelhinho é a minha proteína, a minha enzima, desculpa. E aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula. Essa molécula pode ser uma molécula de glicose, de lipídio, de proteína. Tá vendo que ela está unida? E ela se encaixa perfeitamente na minha enzima? Aqui eu tenho um perfeito complexo de substrato mais enzima. É chamado de complexo substrato e enzima. Aqui acontece a minha reação. Quebra a minha reação de desidratação. Retirei a água. E aí eu tenho a formação de eu tenho a adição de água. Eu tenho a minha hidrólise. Para quebrar é uma hidrólise. Para construir é uma desidratação. Tá? Então, aqui eu tenho a adição de água, a adição dessa molécula, e eu consigo quebrar essa minha molécula em duas distintas. Isso pode ser um aminoácido. Aqui eu tenho o meu monômero. Pode ser um monômero de aminoácido, um monômero de monossacarídeo, e etc. Tá? Isso daqui também acontece inverso. Eu achei que isso aqui era o inverso, mas não, é a mesma coisa, tá? Pensar ao contrário. Isso foi e isso pode voltar também. A minha própria enzima que faz a ida, ela também pode fazer a volta, ou eu posso ter outra enzima específica para fazer essa volta. O que é essa volta? Eu tenho as minhas moléculas separadas, ela vai formar o complexo substrato e enzima de novo, e aí eu vou juntar essas minhas moléculas para formar o meu polímero, por exemplo. A minha proteína, formar a minha maltose, os meus polímeros, que é a junção de vários monômeros. Ok, falei tudo. Alguma dúvida aí? Não? Uma coisa aqui que eu posso interferir é nesse fator de ativação da minha enzima. A minha enzima, ela pode ter mais eficiência de acordo com alguns fatores. Quais são esses fatores? Substrato, temperatura e pH. No meu substrato, o que acontece? Pensa aqui que eu tenho um meio. Eu vou chamar esse meio de estômago. No meu estômago, é onde chega lá para ver a primeira quebra química real da minha alimentação. Aqui eu tenho as minhas enzimas em rosinha. Eu tenho 6 enzimas. Tá? 6 enzimas. Vamos imaginar que você se alimentou de coisa pouca. Se alimentou só de um brigadeiro. Só de um brigadeiro. Então, chegou aqui pouco substrato no meu estômago. Significa, então, que essa minha enzima, eu não preciso ativar todas as minhas enzimas para atuar em somente 2 moléculas. Só ativo uma. Uma faz essa, aí depois ela vai para outra. Pronto, acabou. Então, eu não preciso... Aqui, ó. Eu tenho pouco substrato. Então, eu tenho pouca ativação de enzima. Vou imaginar que você comeu um churrasco pesado, pesado. Tem um monte de substrato, muito substrato para as minhas 6 enzimas. Só para as minhas 6 enzimas. O que elas vão fazer?
Pensam que vocês são as minhas enzimas. Se chegar um monte de substrato aqui, a gente vai produzindo a quebra. Só que chega um momento ali que eu não consigo produzir mais do que aquilo que eu estou produzindo. Eu preciso terminar um para ir para outro. Preciso terminar um para ir para outro. Ok? Que é o que acontece aqui. Todas elas estão já exercendo uma função. Se todas as minhas enzimas já produzidas já estão ocupadas, então eu cheguei no meu máximo, no meu ponto de saturação. Eu não consigo aumentar essa minha ativação, aumentar a minha produção. É que nem assim, 2 costureiras vão produzir 2 vestidos. Se eu aumento mais costureiras, eu consigo produzir mais vestidos. Mais ou menos assim que funciona. Temperatura. As minhas enzimas, elas possuem uma temperatura ótima para a sua ativação. Isso normalmente acontece de acordo com o organismo em que ela está. Por exemplo, no nosso organismo, as enzimas, elas funcionam maravilhosamente a 36,5 graus. Em um lagarto, por exemplo, ou algum animal marinho, uma ave, são organismos diferentes. Eu tenho temperaturas específicas diferentes para minha enzima funcionar no seu ótimo. Por exemplo, eu tenho espécies que a 40 graus está funcionando, está no seu ótimo da enzima funcionar. Eu tenho espécies que a 20 graus que a enzima funciona maravilhosamente. No nosso caso, é 36,5 graus, eu tenho aqui o ótimo da minha enzima para ela funcionar no nosso organismo. Se eu baixar a temperatura, essa minha enzima vai caindo a produção dela. Ela não tem mais tanta eficiência. E se eu aumentar a temperatura, acontece o mesmo. Aí aqui, dependendo se essa alteração é brusca, se essa alteração é muito alta, eu tenho a desnaturação dessa minha enzima, porque ela é uma proteína. Okay? E aí ela perde a função dela. E aí ela pode voltar ou não. E aí também depende do meu pH. Dependendo da minha enzima, do local onde essa minha enzima está, ela também tem um ótimo pH. Por exemplo, a minha pepsina, minha enzima do meu estômago, ela é ótima em pH 4. Cadê? Azul. O ótimo dela está aqui, em pH 4. Vocês viram pH em química? O meu pH, ele varia de 0 a 14. O 7 é o neutro. De 0 a 7 é considerado os ácidos, os meus ambientes ácidos. Oi? Potencial de hidrogênio, isso aí. E de 7 a 14 eu tenho os meus ambientes alcalinos. Ok? Por exemplo, para facilitar assim, o meu bicarbonato de sódio ele é algo alcalino e o meu limão é um ambiente ácido. Okay? Para ver essas duas comparações aqui. Por isso que quando o nosso estômago está queimando, quer dizer que a acidez dele está muito alta, ou seja, está menor o número aqui. Por isso que algumas pessoas tomam bicarbonato de sódio para aliviar essa azia, né? E tem eno também, que também é a base de bicarbonato de sódio. Então, as minhas enzimas da pepsina que está lá no meu estômago, elas têm o seu ótimo de funcionamento em pH 4, ácido. O exemplo da minha tripsina. A tripsina ela é uma enzima lá no meu duodeno, a primeira porção do meu intestino. Essa enzima também faz quebra de alimentos, tá? Ela tem o seu ótimo, é o vermelhinho aqui, ela tem o seu ótimo lá em 10, mais ou menos. 10, 11. Ou seja, um ambiente alcalino, diferente do meu estômago. Se eu não me engano, ela é produzida no pâncreas. O meu pâncreas, ele é uma glândula. A glândula é que produz secreção. Glândulas são tecidos que produzem
substâncias. Por exemplo, ele está produzindo aqui a enzima tripsina. A amilase salivar aqui de verdinho, ele tem o seu ótimo lá em pH 8, quase neutro. Alcalino para quase neutro. Então, dependendo de onde essa minha enzima está, ela tem um pH específico para melhorar o seu funcionamento. Gente, é isso. Dúvidas? O que eu quero falar para vocês? Simulado, próximo simulado, eu vou desse módulo, eu vou retirar as questões do livro de vocês. Então, façam as questões do livro. Também, chuchus? É o último, é o quarto. Biológicas é o último. Então, vai dar tempo de também cair um pouquinho do módulo 3 aí no simulado também, tá? Vai cair só substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas, quais são elas? Ali, ó. Meus carboidratos, meus lipídios, minhas proteínas. Se der tempo, ácidos nucleicos, se der tempo, vitaminas. Você vai entender bem melhor essa parte quando a gente entrar aqui, ó, no próximo módulo. Que a gente vai falar sobre os meus ácidos, sobre o meu DNA, né? Sobre os meus ácidos nucleicos. Mas, basicamente, o meu material genético, ele possui códigos. Esse meu código é os meus ácidos nucleicos. A partir dele, eu tenho a minha produção de proteína. Que aí é a produção de aminoácidos. Os aminoácidos, quando se juntam, formam a minha proteína. E essa minha proteína, ela se contorce pela atração dos aminoácidos. E essa contorção vai proporcionar a ela uma função, uma ativação, que acontece só no terciário e no quaternário. Na fase lá dela, de dobramento. Entendeu? Ah, tá. É porque tudo é proteína, molécula orgânica. Porque os meus genes que vão determinar tudo que é produzido. Como eu posso dizer? A sua cor do cabelo, ela é uma proteína, a cor da sua pele, a melanina é uma proteína, a cor dos seus olhos, as funções metabólicas que vão acelerar reações, que vão quebrar moléculas, que vão construir moléculas, são proteínas. E é tudo isso que vai ser comandado pelos seus genes. Alguma dúvida? Gente, galera da internet, nenhuma dúvida? Carboidrato... Não, senhora. Tá de boa, carboidrato e lipídio? Sim, senhora. Então tá bom, gente. Lavo minhas mãos. Vocês têm mais 3 minutos. Pode. Primeira vez que eu termino alguma coisa cedo aqui. Eu tô passando... tem uma coisa aqui, ó, das minhas proteínas. Ela também tem função de energia, tá? As minhas proteínas. Lembra lá que eu falei? Primeira molécula que eu utilizo para desenvolver, para produzir energia são os meus carboidratos. Meu primeiro contato que eu utilizo, se eu tenho carboidrato disponível, é esse que eu vou utilizar para fazer energia. Se eu não tenho carboidrato disponível, eu utilizo os meus lipídios. Acabou os lipídios, eu não tenho mais o que utilizar, eu não tenho mais gordura, ou seja, aquela extrema fome, eu começo a quebrar proteínas para utilizar energia, né? Para ter energia no meu corpo. Então, ele é o meu terceiro estágio ali. Eu falei que eu ia voltar nisso, né?
É só para comparar, tá, gente? Que lá no meu carboidrato, eu tenho de 3 a 7 carbonos que vai constituir o meu monômero. O meu monômero de monossacarídeo. Monossacarídeo. Então, eu junto aqui, ó, de 3 a 7 carbonos. 3 a 7 carbonos. Eu tenho o meu polímero de açúcar sendo formado aqui. Tá? Essa ligação aqui é uma ligação glicosídica. Glicosídica. Que acontece aqui. Essa ligação glicosídica, ela ocorre a partir da desidratação. Desidratação é a minha retirada de H2O. Acontece a mesma coisa com os meus peptídeos, que é a minha proteína. São aminoácidos, ligado a aminoácido, ligado a aminoácido. Ocorre a mesma coisa, desidratação, só que são aminoácidos, não são monossacarídeos. E essa ligação aqui é uma ligação peptídica. Ok? Ocorre a mesma desidratação de H2O. Beijinho, gente. Gente, o povo da internet não dá mais nem sinal de vida, né?